Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast E Aonde Isso Vai Dar? Eu, Sara Chay e meus amigos Simone Vilaça e Antônio Silva criamos este espaço para tentar desenrolar um dos assuntos mais comentados no momento, inteligência artificial. E antes de começar, nos vale lembrar que o nosso conteúdo tem caráter estritamente informativo, não é aconselhamento. O que vamos trazer aqui são pensamentos, ideias, casos reais de quem tem vivido tudo isso no dia a dia. No episódio de hoje, para discutir não só a teoria, mas a realidade nua e crua sobre os impactos de IA, vamos mergulhar em dilemas claros que serão trazidos pelo nosso convidado, Carlos Foss. Carlos possui uma carreira de mais de 30 anos no mercado financeiro, mais de 10 anos no BTG Pactual, foi CEO e board member do Banco Europeu and Bank e desde 2023 é o chairman do banco. Atua também como board member e advisor em várias empresas. Carlos, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo e conte-nos, por favor, um pouco sobre a sua trajetória. Bom, obrigado, antes de mais nada, pelo convite, Antônio, Sara, Simone, prazer estar aqui com vocês. Bom, minha trajetória é uma trajetória de um empreendedor curioso. Acho que as pessoas me perguntavam muitas vezes quem você é, né? Então, eu já falei, fui executivo de mercado financeiro, hoje eu me defino muito mais como um empreendedor curioso. Eu acho que a minha trajetória tem um pouco disso. Mercado financeiro, muitos anos, né? Praticamente 35 anos em mercado financeiro, acho que é aí onde me formei. Né? Mas o que ninguém sabe é que meu primeiro emprego foi DJ aos 16 anos de idade. Mas a minha trajetória no mercado, ela sempre teve essa curiosidade por trás. O que está acontecendo, coisas diferentes, interessado pelas mudanças. Fato é que eu saí do banco ao final de virar 2001 para 2002 para empreender, comecei a empreender, comecei a me incomodar com o que vinha acontecendo no mercado, o que não estava sendo oferecido, tentar fazer coisas diferentes, empreendi muitas coisas, quebrei a cara muitas vezes, acho que a vida do empreendedor é essa. Olha aí. A gente aprende errando, né? Aprende perdendo dinheiro. Se você conhecer algum empreendedor que te diz que ganhou dinheiro em tudo, é um grande mentiroso, certamente, está mentindo alguma coisa. Sim. Mas a gente aprende muito com a vida, né? E num país como esse, muitos desafios, né? Um país que ciclos muito rápidos acontecem. O Brasil, a gente brinca que é o país até o passado é incerto e o futuro dura 2 semanas, dificilmente você olhar para longo prazo. A primeira parte eu já tinha ouvido, a segunda é nova para mim. Eu falo que é o mais antigo país do futuro que eu conheço. Desde que nós nascemos, a gente escuta essa história. A mesma coisa. Eu acho que isso nos obriga a nos reinventar, né? Ao mesmo tempo, você tem globalização, você tem mudanças sistêmicas, você tem aceleração, você tem tecnologia, você tem AI e daqui a pouco nós temos quântica. Então, é uma aceleração muito grande que nos obriga a olhar para fora, sermos incomodados. Eu acho que o empreendedor hoje, seja onde for, ele tem que ser incomodado. Não é mais uma questão local, é uma questão global. O mundo hoje é globalizado. Uma mudança rápida, uma disruptura grande em Tóquio te afeta aqui em São Paulo, te afeta lá em Mossoró, não importa onde você estiver. Então, você tem que estar atento, tem que estar preparado. Então, a gente tem que, a todo momento, fazer um exercício de foresight, né? Acho que o foresight não é mais... O futurismo não é mais a história da cigana com a bola de cristal, né? O futurismo virou ciência. É uma forma de você tentar prever, não somente prever futuros, mas você prever futuros possíveis e disruptivos. E entender como é que aquilo pode te afetar. Porque amanhã isso acontece. As coisas estão mudando muito rapidamente. Então, nessa minha trajetória de mercado, eu aprendi muito. Eu fui muito tempo executivo, né? Eu fui muito tempo empreendedor. Tive uma empresa, depois de Pactual, por 14 anos, 11 anos com uma, depois nós fundimos com outras, com mais 3 anos, e vendemos para o Bank, fizemos uma operação com o banco. E em 2003 eu deixei de ser CEO do banco e passei a ser chairman do banco. E foi uma experiência muito interessante. Porque o que aconteceu nesse mundo? E o Antônio vai me entender muito bem, o mundo do executivo para o mundo não executivo. Né? Quando você é executivo, a impressão que você tem é que você está dentro do porão, trocando as peças da máquina o tempo inteiro, só resolvendo coisa operacional, resolvendo pepino, resolvendo o problema, com a lama até aqui e mal respirando. Né? Me perguntavam o que eu fazia no banco. Eu falei, eu resolvo o problema dos outros. Sim. Né? E um belo dia eu virei chairman.
saí da posição executiva e fui virar presidente do conselho de administração do banco. E a impressão que eu tenho é que eu saí do porão, abri o portão do porão, olhei para fora e falei, meu Deus, tem um mundo aqui fora. Existe luz, né? Existe luz, colorido, cheio de coisa, eu preciso conhecer esse mundo. Que legal. E aí eu saí para uma aventura, eu sempre gostei do lifelong learning, mas eu dei uma acelerada nela. Aí eu fui para as coisas que eu queria fazer, fui para Singularity, fui para a China com o Antônio, que delícia. fui para Stanford, rodei todas as feiras de inovação, fui fazer muita coisa diferente, fui aprender muita coisa diferente, fui fazer um deep learning em tecnologia, aprender um pouco mais AI, muito sozinho, muita coisa, contratava gente aqui e ali. Isso abre muito a cabeça da gente, né? Você vê o mundo com de outra cor. Isso achei um pouquinho até da nossa função como board member. Enquanto você tem um executivo executando, por isso que é um executivo, ele está executando o plano estratégico, tentando fazer acontecer, ele precisa de oxigenação. E quem traz essa oxigenação é o board. O board está vivendo o mundo, está vivendo experiências, está conhecendo coisas, e você traz as provocações, você oxigena o ambiente para ser provocativo, para forçar que o ambiente mude. Afinal de contas, hoje, um empreendedor, ele tem a obrigação de destruir a companhia dele de tempos em tempos para reconstruir. Quem não fizer isso vai morrer. Vai morrer. Não, e assim, é super, só assim, não, que é tão bom te escutar, porque eu acho que, Carlos, assim, você não é aquela pessoa... Quando você olha, a gente coloca as pessoas na caixinha, às vezes, né? Ah, é financeiro, o cara é de banco. Mas eu acho que, assim, te conhecer e ver você como atua, você é realmente esse cara fora da curva, da curiosidade de buscar coisas, né? Assim, principalmente, assim, como que você aprende essa tecnologia, essa IA, assim, isso aí é muito legal ver, né? Assim, como você não é aquela pessoa que fala do olhar, ouvi dizer, você fala porque você usa, né? Eu tento aprender muito por conta própria. Eu estava comentando aqui, hoje estou envolvido com 11 verticais, né? Falo que eu tenho 11 empregos. Então, como é que eu administro isso? Né? São advisor em umas empresas, conselheiro em outras, e assim vai. Eu tenho que administrar meu tempo, administrar o dia a dia. A minha principal tarefa hoje é o banco, né? Onde eu não só sou presidente do board, mas eu tenho uma carteira importante de clientes que eu gosto, continuo com elas, são clientes que meus desde Banco Pactual, tem cliente que está comigo há 30 anos, famílias. Claro que eu tenho um time que toca o dia a dia, mas eu gosto disso, eu gosto de estar perto das pessoas, gosto de pessoas, gosto de escutar histórias, me obriga a estar no mercado, ouvir outras histórias, porque no fim das contas você junta tudo para entender para onde as coisas estão indo, né? Carlos, me conta, por favor, qual foi a tua maior dificuldade nessa transição de executivo para board member? A gente percebe que você tem um learning agility absurdo, até pela forma como você conta a tua jornada, mas qual que foi o ponto que talvez você tenha demorado um pouquinho ou se surpreendeu demais ao virar a chave? É difícil essa transição. Para mim não foi fácil. Primeiro você tem a não aceitação. Sim, normal. Eu deixei de ser presidente do banco, executivo do banco, e parei ser presidente do conselho. É uma sensação que você está sendo aposentado, sabe? É esquisito isso, mas não é. Não, sensação própria, você diz, né? Própria. Você mesmo se colocar nesse eu outro lugar. Eu quero me sentir útil o tempo inteiro, de repente não posso estar lá. Né? Eu acho que tem um pouco disso. Né? É uma promoção, mas no primeiro momento você se sente meio... Você tira a mão da massa, queijo, né? E você deixar de ser um executivo, CEO, para ser presidente do conselho, muda o dia a dia. Eu não executo mais. O fato de não executar mais, eu tenho que tomar muito cuidado e não chegar no diretor de investimento e falar, está errado, faça diferente. No diretor de tecnologia e falar, está errado, faça diferente. Isso não é mais meu papel. O conselho, ele desenha um plano estratégico, aprova um plano estratégico junto com o orçamento, contrata um executivo para executar e tem que dar liberdade para ele trabalhar. Nós vamos cobrá-lo no conselho. Mas quem tem que cobrar o diretor de investimentos, o diretor de tecnologia, o de operações, etc., é o CEO. Sim. Ele está lá para isso. Ele é o cara de confiança do conselho que foi contratado para executar o plano estratégico. Então, essa dificuldade, eu sou muito pessoas. Eu tinha uma sala no banco, mas detestava ter uma sala no banco. Se eu pudesse, eu sentava no meio de todo mundo. E vira e mexe, eu estava sentado no meio de todo mundo. Na empresa, no próprio Pactual, nós sentávamos na bancada, todo mundo junto. E eu ia para minha sala, tomava meu cafezinho, ligava meu computador,
chamava alguém para conversar, via a reunião da manhã, fazia o que tinha que fazer e me dava aquela pulguinha lá que você tinha que se mexer e eu ia falar com as pessoas, né? Eu gosto de gente. Então, essa foi outra coisa também que eu senti muito, né? Quando você deixa o teu dia a dia lá do banco para você ser conselheiro, É muito difícil. como é que você interage? Sim. Eu continuo indo, eu vou no banco, estou toda semana lá, né? Fico infernizando todo mundo Se ali. recebem bem lá? Recebem bem ainda, graças a Deus. Ou fingem, né? A portaria avisa, o FOS está subindo, se comportem. Né? Mas eu acho que essa mudança, ela foi a mais difícil, né? Eu passei por um período, eu precisei ler muito, refletir, coach, para digerir essa transição. Novo papel. Né? Hoje eu curto, eu acho que ela é muito legal. Eu me sinto hoje muito mais bem preparado para assumir qualquer papel do que eu era. Minha cabeça abriu muito, abri muita coisa, conheci muita coisa, estudei muita coisa. Então, é uma experiência muito legal. Eu me abri para o mundo, né? Eu conheci o mundo, eu tive experiências incríveis. A experiência que nós tivemos juntos na China, É maravilhoso. incrível. Eu quero ir de novo. Também. Eu Tô na falo fila pra- lá também. Eu falo para todo mundo, existem duas formas de você ver o mundo. Você conhece o mundo antes de ir para a China e o mundo depois de ir para a China. É verdade. A tua forma de ver o mundo é completamente diferente. Principalmente porque nós ocidentais, nós fomos criados com uma ótica muito ocidental. Sim. Que a gente entende China como é uma ditadura que reprime a população. Nada, Tudo mais. é. E não é isso. Quando você vai lá e tira esse teu óculos ocidental e entende aquilo ali, você realmente entende China. Você tem trade-offs. Sim. A liberdade é considerada diferente. Mas, mas de novo, o que é liberdade? Me perguntaram outro dia, o que é liberdade para você? Liberdade de direito de expressão? Pode ser. Eu poder falar o que eu quiser, quando eu quiser. É bacana. Nos Estados Unidos, o direito de expressão é maior. Aqui no Brasil é meio questionável em algumas situações. Na China, realmente, direito de expressão, você tem que tomar cuidado. Por outro lado, também, para mim, liberdade é eu poder sair aqui na rua com meu celular na mão, conversando tranquilamente. É eu poder saber que meu filho saiu à noite e vai voltar para casa em segurança. Isso também é liberdade. Liberdade é saber que tem harmonia entre os poderes e que as decisões que vão refletir em mim são decisões para o povo e não para uma minoria. Então, acho que liberdade é uma discussão grande hoje em dia, né? Sim. E essa coisa de a gente saber que os mundos não precisam ser iguais, que eles são diferentes. São diferentes. E não podemos olhar com a lente daqui e a lente de lá. Acho que isso é Isso. importante, né? A troca de lentes. Exatamente. Olha, que jornada incrível. Um presente para nós. Você estar Imagina. aqui, depois desse depoimento, acho que é super inspirador. E eu queria abrir a nossa conversa de IA, o nosso papo de IA, não é? Te perguntando qual a maior tensão prática relacionada à IA que você tem vivido. Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu vou tentar responder. Eu acho que é uma jornada diária. Né? A gente vive nesse FOMO, né? Sim. Eu falo que eu não vivo mais no FOMO. Eu falo que eu vivo no FOMA. Foma. Não é mais no Fear of Missing Out, né? É o Fear of Missing Anything. Anything. Boa. Porque você todo dia tem mudanças, Todo todo dia. dia tem novidade. E você fica naquela loucura. O que eu estou perdendo? Aham. Né? E eu tenho um pouco disso. Eu quero ouvir um pouco das coisas. Então, eu sou uma pessoa incomodada. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu sou uma pessoa incomodada. Então, toda hora me obrigo a estar atualizado, entender, saber o que está acontecendo, mas então isso custa. E quando sai alguma coisa, eu não entendo e vejo o mundo indo para um lado, eu não estou conhecendo, eu preciso aprender, preciso me aprofundar, preciso cair cabeça. Então, Traz algum nível de ansiedade. e a velocidade das coisas são muito grandes, né? Você tem ciclos globais, né? A gente tem os ciclos que vêm aí desde a Revolução Agrícola, Revolução Industrial, depois a Web, depois o iPhone. São os ciclos que todo mundo já conhece. Mas o que você repara nesses ciclos? Eles estão cada vez mais curtos e mais fortes. Em paralelo, as crises também. Normalmente, essas grandes mudanças, elas geram crises e muitas vezes geram bolhas, né? Sim. E no mercado financeiro, eu gostei de uma definição que me deram outro dia de bolha. Bolha dizem que é o bull market para o cara que ficou fora. Então, ele fala que é bolha, É bolha. porque ele ficou fora do bull market. Mas você tem as disrupções, elas trazem crises, muitas vezes. E crises em mercado.
Eu contei já nessa minha história de mercado financeiro, nesses 30 e poucos anos de mercado, 19 crises econômicas pelas quais eu passei. Né? Na primeira você acha que o mundo acabou, teu emprego acabou, e a última você, ok. Né? É mais uma crise, vamos superar. Mas é a história do aprendizado ao longo da nossa vida. É uma curva de aprendizado. Só que elas realmente estão mais agressivas. Elas não são só mais curtas e mais rápidas. Elas têm sido mais agressivas. E eu me pergunto, como é que vai ser uma crise quando vier a época quântica? Sim. Não, assim, você falou uma coisa que o Fórum Mundial desse ano, em janeiro, ele trouxe... Porque ele analisou a pessoa, saiu do econômico, foi para as pessoas e analisar os CEOs. E viram que os CEOs das décadas passadas tinham mais ou menos, enfrentavam 5 crises durante a sua carreira. Ele fica na empresa mais ou menos 12 anos. Tal. Hoje, os mesmos CEOs estão passando por 12 crises, é quase uma por ano. É uma loucura, isso é 1,5. É isso. Assim, então, assim, como é que vive né, com esse FOMO? Porque não é FOMO, né? Aí é o FAMA mesmo, né? O FOMA. É, porque tudo te afeta, tudo acontece. Eu estava comentando outro dia com um grupo de executivos sobre crises. A gente está falando exatamente desse tema das crises, eu comecei a falar delas. E aí alguém me perguntou sobre a próxima crise. Falou, e aí, Carlos, qual a próxima crise? Não sei te dizer, não tenho bola de cristal, mas eu posso arriscar um palpite. Que certamente virá uma nova crise e virá uma nova crise. Né? Isso faz parte dos ciclos de mercados, porque eles têm um bull market muito grande, tem um hype muito forte, e depois eles se ajustam. É a velha história que os mercados superestimam os 12 primeiros meses e subestimam o longo prazo. Né? Isso acontece muito, por isso que você tem o hype. Mas eu fiquei pensando numa crise que seria talvez a nossa maior crise. Que ela não é assim, ela pode acontecer. Seria um ataque hacker global no sistema financeiro mundial. Isso. Nós vemos pequenos ataques todos os dias nos bancos, isso acontece, né? Ali no banco a gente tem 5 mil tentativas de entradas por ano. Por ano, né? Não é muito, mas é 5. Muita coisa é aquele ping, né? Que fica pingando ali, se tiver uma porta aberta, entra. O Itaú tem 20 mil por dia. 20 mil por dia? Tá. Então, você imagina como é que são essas coisas. Imagina quando você tiver tecnologia quântica para entrar. A gente poderia concluir que o número de ataques é proporcional ao tamanho da operação? Eu acho que é o banco mais chamativo, né? Tá. É natural. Eu sou um banco pequeno, boutique, pouco conhecido. O Itaú é talvez o principal banco privado do Brasil, grande, líder em computação quântica entre os bancos. Eles têm um departamento de computação quântica bem avançado dentro do Banco Itaú, fizeram um trabalho fantástico, estão se preparando e muito bem preparados para essa nova jornada que vai vir. Mas quando eu vejo isso, não é Brasil, você tem hackers globais atacando. Em todo lugar. Uma curiosidade aqui, parte da receita da Coreia do Norte é ataque hacker? Ataque hacker em roubo de Bitcoin. Olha aí. Que ajuda a sustentar a economia norte-coreana. São treinados na China e vão para lá fazer esse mau serviço. Então, o mundo está ficando acelerado em ataques. E você acha que a está sendo sofisticada? IA vai ajudar os hackers, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Eu acho que ela ajuda os dois lados. Os dois lados. Né? Você pega, por exemplo, computação quântica vai mudar tudo. Hoje, você quer quebrar a criptografia do Bitcoin, são centenas, se não milhares de anos, se você juntar o poder computacional de todos os computadores que a gente tem no mundo. Computação quântica... Mas é possível, né? Mas só que são centenas de anos. Então, é possível, mas não vamos ver e não vai adiantar. A tecnologia que a gente tem hoje. Nós temos hoje. Com a quântica, minutos. Então, aí a minha pergunta é assim, não, mas... É verdade, mas nós vamos ter defesa quântica. Defesa quântica, exatamente, sim. A minha pergunta é só o seguinte, quem vai ter o quântico primeiro? Exatamente. O cara que ataca ou o cara que defende? Essa é uma boa ideia. Essa é uma boa... Hein? Eu acho que esse é o ponto que a gente mais, né, assim, porque sempre tem a luz e tem a sombra, né, e assim, e esses mundos, eu acho que isso gera tensão, né, assim, isso é uma tensão que a gente deve, você vê as empresas se preparando para isso ou não? Eu vejo as empresas se preparando, as empresas estão preocupadas, né, o que a gente vê muito em AI hoje, por conta do hype, foi o mau preparo, né? O ano passado nós fomos inundados de relatórios
Deloitte, McKinsey. McKinsey, das empresas que investiram muito e não viam resultado. Sim. Né? Em grande parte, porque o resultado demora. Em grande parte, porque eles esqueceram do processo. Pois. Né? E o hype traz isso, o hype te cega. Você fala, eu preciso fazer. Velocidade. Contrata o garoto, pega meu Sem foco CIO, estratégico, pega né? meu não sei o quê, né? E agora tem um cara novo, o Caio. Conhece o Caio, né? Não, eu não conheço. Você tem o CIO, o Caio. O Caio, Chief é isso, o seu Chief. Artificial Intelligence. Chief Software. Isso. Então é o Caio. Então tem mais um cara. Depois eu tenho um terceiro cara que eu vou contar também. Mas Então, quando veio, até me perdi aqui, quando veio esse hype todo, as pessoas precisam, vão fazer. Vou fazendo. Só que eles esquecem que o processo não é na implantação da AI, começa com pessoas. Pois. Você tem que olhar para as pessoas, olhar para o seu time, quem está preparado, quem não está preparado, você tem que dar treinamento, você tem que ter um time que entenda aquilo ali, aí você cria processo e você implanta a ferramenta que todo mundo sabe usar. Porque você tem aquele problema hoje de muito funcionário usando ferramentas diferentes na mesma empresa e pior. Aqui, né? Aqui. O Shadow, né? O Shadow AI. Shadow AI. É E isso você aí. vê também muitas empresas treinando todo mundo, mas genericamente, sem fazer pra dizer que fez, né? análise Eu de skills que você acabou de mencionar. Exato. E olhando para mercado e essa mudança e a adoção acelerada, sem uma necessária visão estratégica, como é que você acha que está o nível de adoção versus regulação no mundo financeiro? Como é que isso está sendo? A regulação sempre anda atrás, é normal. Né? Tá Sempre anda atrás. O regulador está sempre atrás, está correndo atrás. Primeiro que ele não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, para ele criar uma regulação. Né? Muitas coisas, às vezes as disrupções vêm, depois o regulador tenta corrigir. Eu acho que a gente continua assim. Eu acho que a AI está ajudando o regulador, mas que regulador, né? Você pega a CVM brasileira, ela tem um problema sério de orçamento hoje. Falta repasse de recursos para a CVM. E ela é um órgão fundamental no no sistema brasileiro. E às vezes você tem um problema que é o seguinte, você tem lei, você tem a regulamentação bem feita, mas você não tem gente para fiscalizar. Você pega um exemplo, por exemplo, do COAF. O COAF brasileiro, que é o órgão de combate a crimes financeiros, ele é considerado um dos mais eficientes do mundo. Ué, mas por que a gente não pega todo mundo? Porque você não tem, na Polícia Federal, contingente para atender todas as denúncias. Então, curva ABC e pega os maiores. Meio de carroça-jato. Carroça-jato. Carroça-jato é uma boa definição. Nossa, assim, não, muito bom, assim. Caramba, eu fico pensando assim, o que te passa na cabeça ali do dia a dia, né? Com tudo isso, como é que você mistura essas coisas e fala, como é que eu vou gerenciar? Porque eu gosto de quando você traz, porque a gente vai para a ação e esquece das pessoas. E, de novo, eu sempre falo, elas estão cansadas de ouvir falar, pô, lá vem ele com as teorias dele, né? Não, porque é uma teoria, isso chama teoria sociotécnica. Foi criada em 1951, quando o cara foi implementar, quando um professor do Reino Unido olhou como eles implementaram na mineração, na extração de carvão, quando colocaram aquela esteira que dividiu, os grupos não se falavam, tal. Então é uma teoria, você vai falar, pô, mas isso é antigo, tal. Mas as teorias são aquelas que sobrevivem aos desafios de outras teorias e de todos os acadêmicos que desafiaram. E ele traz exatamente isso. Ele fala, ele colocava, e onde a gente vê que mais a gente patina é quando a gente quer descolar o que é técnico do social. E essas coisas estão juntas. Eu acho que aí você é muito feliz em trazer isso, porque eu acho que nas reuniões, quantas pessoas você realmente escuta isso? Colocando as pessoas no centro da atenção. E as pessoas esquecem, você não tem empresa se você não tiver pessoas. Você precisa de gente. E para você ter gente alinhada, você precisa ter cultura. Que as pessoas também esquecem. É isso. Cultura é fundamental.
Não, assim, bravo. E assim, cultura é assim, aquele negócio que você tem que alimentar todo dia, igual a planta. Você tem que isso regar aí, todo dia. isso aí, Cultura é isso. É isso aí. E é o que, assim, na verdade acontece não que está na parede, né? Aquilo que acontece no dia a dia, né? Isso aí. O líder ele tem a obrigação de... Agora, curiosidade, né? Você como chairman do banco, né? Assim, geralmente quando você fala do chairman, todo mundo tem medo também, né? Ah, o chairman tá aí, Não, né? eu sou um chairman Ele mesmo inofensivo. falou que ele liga o Não, assim, na sua realidade, mas em geral, na realidade, todo mundo, o que o cara tá vindo fiscalizando, né? Como que você olfateia a cultura da sua empresa? Eu converso muito com as pessoas. Tá. Né? Isso eu sigo fazendo. Eu acho que é obrigação nossa. Eu vou muito ao banco, porque eu tenho também o lado dos clientes, mas eu vou muito ao banco para escutar. Eu quero escutar, É isso. mas eu escuto sem ser executivo. Porque isso não é meu papel e eu tenho que tomar muito cuidado para não atrapalhar o CEO. Hoje a gente tem um CEO muito bom, Sim. muito competente, fazendo um trabalho muito bom e tenho que deixar ele trabalhar. Se eu tenho alguma coisa para falar, eu tenho que falar com ele e não com as pessoas. Mas eu escuto se as pessoas estão felizes, o que as pessoas estão vendo. As pessoas muitas vezes vêm falar diretamente comigo. Então acho que tem que escutar as pessoas, né? A gente tem que ter uma escuta ativa importante, porque muitas vezes o executivo peca em chegar, dar ordens, criar regras e não escutar as pessoas. Na verdade, você começa entendendo onde você está. E para entender onde você está, você tem que entender as pessoas, escutar as pessoas. Muito bom. Isso aí. Eu acho que a gente agora vai para a nossa transição para o bloco 3. Vamos lá para o bloco 3. Olha, Bloco 3. o bloco 3 se prepara, Carlos, porque... assim, não, é que nessa transição aqui, assim, a gente vai falar praticamente da mesma coisa, mas de forma diferente. Aí, adorei quando você fala que tem 11 verticais, que talvez agora a gente possa olhar elas em ver as particularidades onde você sofre mais ou menos, ou onde você enxerga com a sua lente, né, do foresight, né? Porque a gente vê que a teoria é linda no papel. Mas na hora de colocar em prática, a gente vê que passa por isso. Pessoas, processos e depois como se isso transforma, né? Isso fica na cultura e que isso vira automático. Onde que as empresas que você está perto, que você escuta, que você participa, você acha que elas estão errando ou elas estão subestimando na sua visão? Baita pergunta difícil, hein? E depois, se você puder dar uma pincelada nas pessoas, porque é aquilo que você falou, né? Se a gente fala da empresa, mas a empresa é um conjunto de CPFs, né? Então, assim, se as pessoas também. Eu acho que o grande erro, em geral, são as certezas. Tá. Né? Começam pelas certezas. Né? Os executivos, muitas vezes, têm muitas certezas. E hoje, eu acho que a gente não está no mundo de certeza. Talvez a certeza que eu possa ter é que tudo vai mudar daqui a pouco. Né? Então, nós estamos mais no talvez do que nas certezas. Nas certezas. Mas também tem que ser um talvez com ação. Você não sei, não vou fazer, fica esperando, você certamente vai ser engolido por alguém. Né? Então, eu acho que a certeza tem que ter certeza que você tem que agir. Você não pode esperar muito para agir. Você não pode ter medo dos erros. Tem que errar é humano, faz parte. Erre rápido e arrume. Sim. Né? Isso é muito comum em startup, né? Mas Sim. as grandes empresas têm que fazer isso também. A inovação é proporcionalmente dependente do erro, né? Exatamente. A gente aprende errando. Sim. Né? Falamos erra, daqui não a pouco. aprende. Todo empreendedor quebrou a cara, perdeu dinheiro e aprendeu. Sim. O Elon Musk quebrou a cara. O Steve Jobs quebrou a cara. Sim. Bill Gates já quebrou a cara. Né? Nós mortais aqui não vamos quebrar a cara. Né? Nós quebramos a cara. Então, acho que talvez um grande problema hoje são as grandes certezas. Né? Escutar os famosos profetas. Não, o mundo vai ser isso, se preparem. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ouvir todos os lados. Eu acho que a gente tem muita informação. Quando você pensa em Strategic Foresight hoje, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí um pouco das 11 verticais, eu tenho participado, seja como advisor, seja como conselheiro, seja como investimento meu mesmo, em empresas de vários setores diferentes. Isso é muito legal. São setores que, em geral, não se conversam. Sim. Mas eles trazem insights para os outros setores. Então, você começa a entender o que está acontecendo lá longe, que talvez uma disrupção naquele setor, ele em algum momento vai chegar e vai te atingir. Então, Acho interessante. Então, é quase um trabalho de pesquisador hoje. Você, ao mesmo tempo, tem que estar olhando o tal dos weak signals, que são pequenos sinais que eles vão batendo. A maioria
dispersa, some, mas quando eles começam a virar fricção, aquilo pode virar uma disrupção. Tá. E nós estamos vivendo a época das grandes disrupções. Sim. A todo momento tem uma coisa acontecendo. A todo momento tem uma gente falindo e você tem essa distância, né? Você vê quando as empresas dão certo tamanho que elas Já ficam. vira, a Você economia vê o tamanho dos encara, né? IPOs agora que estão acontecendo, das tecnologias. Você vê agora vai ter SpaceX nos Estados Unidos, o tamanho que vai ser aquilo ali. Você tem... Nós estamos falando em mudanças tecnológicas profundas que nos afetam profundamente. Nós estamos falando de transformação energética. Nós estamos falando que o ser humano vai poder... Já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Quanto isso afeta a sociedade, sistema previdenciário, alimentação, saúde. Nós estamos falando em economia, ciclo lunar. Ao invés de botar um data center aqui lá no Nordeste, que você tem água barata e você tem energia barata, o Elon Musk falou, vou mandar para fora. E esse cara é espetacular, esse cara ele pensa em ecossistema. Quando ele falou, vou mandar, ele já falou isso há algum tempo, outras empresas já falam, bom, então também tem gente investindo em data center para botar no espaço. O último evento da NVIDIA, já não foi anunciado o chip que para data center no espaço. Aí o que o Elon Musk é sensacional? Falou, não é só vou botar no espaço. Ele vai botar no espaço, legal. Mas para estar lá, você precisa levar lá. Quem leva? Ele. A máquina dele. Tá bom, tá lá. Precisa chegar aqui. Como traz de volta? Energia. Como que traz? Não, Sim. A energia está lá de graça, solar, temperatura para resfriar ótima, mas como é que você transmite? Então, como é que chega para cá? Ele tem. Ele tem a tecnologia lá de... sei lá, tem Starlink, baixa a latência. Ele está pronto. Aí o Antônio Carlos vai fazer a dele e vai mandar. Vai mandar através de quem? Dele. Da SpaceX, você transmite através de quem? Da Starlink. É isso. Agora, te ouvindo, me veio uma dúvida. Queria saber o que você pensa disso. A gente está falando aqui de grandes negócios, de mercados gigantescos, de cifras enormes. Você acredita que a IA também tem um poder de expansão de possibilidades para pequenos? Eu acho que a IA está para todo mundo. Eu acho que é como você usa. Eu acho que é um pouco isso. É entender o que você precisa e procurar o que vai te ajudar. E hoje você pode procurar conversando com a própria AI. Eu estava comentando aqui, nessa monte de vertical que eu estou envolvido, a vida começa a ficar complicada. Como é que eu administro tudo isso? E eu comecei a criar para mim uma secretária virtual que me ajuda a administrar minha vida pessoal, profissional, o lifelong learning também, os cursos, tudo que tenho que fazer. Então eu organizei tudo, comecei a criar um prompt mais organizado e fui para a AI. Comecei no chat, já estou fazendo no Cloud. E você vai. Você quer fazer isso, minha dor é essa. Ele te responde aqui, minha dor é essa. Comecei com os prompts muito rudimentares, já estou sofisticando, já estou entendendo um pouquinho melhor. Mas eu acho que a experiência do usuário de AI é igual a experiência do empreendedor, erros e acertos. Você tem que... aí que eu ia chegar. Não vai fazer um curso de AI e você vai ser PhD. Você tem que aprender... Usar, eu já gastei meus tokens todos umas 4 vezes e a minha secretária está longe, está pronta, mas evolui muito nessa jornada. Sim. E eu acho que o pequeno empreendedor, o grande empresário, você faz perguntas sobre cenários, sobre coisas. Agora, você não pode ficar refém das respostas da AI, né? Acho que aí tem a camada do ser humano. Sai na frente quem tem repertório, né? Tem que ter repertório. E você tem que questionar a resposta que foi dada. Sim. A gente volta ao ponto inicial, quando você estava se apresentando, a curiosidade, né? Pessoa curiosa, que começa a aprofundar os prompts, o uso... Seja ele um super CEO estratégico ou um pequeno empresário, ele vai saber usar a ferramenta, dali vai extrair mais valor, né? E talvez seja esse um ponto importante, né? O diferencial humano. Nós somos curiosos, nós somos críticos. Você sabe, mas aí que vem também, totalmente, eu também tento brincar aí, óbvio que não tão como vocês, assim, mas... Como é que a gente mistura essa tensão? Porque aqui tem uma tensão, né? Do indivíduo e do corporativo, né? Sim. Eu acho que aqui tem... Porque, assim, imagina eu super... Que gosto de tecnologia, chego na minha empresa, dou de cara na minha empresa, a empresa fala, seja ela pequena, que eu gosto disso quando você fala assim, poxa, isso aqui é uma empresa pequena, aí o proprietário lá, né?
Você fala, poxa, isso aqui eu não quero usar, mas eu quero. Como é que gerencia esse tipo de coisa? Ou eu estou numa velocidade que a empresa não está. Onde é que está essa agenda? Quem é que controla essa agenda e como muda essa agenda? Ou isso não é um problema? O que vocês acham? Eu acho que eu concordo muito com o Carlos que tudo começa nas pessoas. Isso, Porque tem uns que vão, né, pega a bandeirinha e sai correndo. Aí tem outros que não querem. Tem lá os resistentes. E tem a meiuca que olha e fala. Que eu falo que é o waiting watch. Né? Ele está ali só esperando. Né? Está esperando para ver se estou olhando, não sei se eu vou ou não. Eu gosto muito de pensar... indo para o mundo da diversidade, né, que eu sempre acreditei que essa questão de diversidade e inclusão ela estava muito relacionada, na minha cabeça, a pessoas em geral. Né, diversidade de pensamento, diversidade de pontos de vista. E eu acredito muito na riqueza de diversidade em qualquer organização, do ponto de vista do pensamento, principalmente. Né, não só, mas principalmente. E eu concordo muito com o Carlos nesse sentido, pensando nisso. Ou seja, não importa o tamanho da organização, ela, definindo o seu foco estratégico, ela tem que olhar para os skills das pessoas que vão avançar. Talvez você precise de um meio a meio ali, um pouco analógico, um pouco pessoal mais heavy user de IA, etc. Mas acho que começa em pessoas. Eu acho que o seu ponto é super importante, Sara. E pessoas são diferentes, você tem que aceitar as diferenças, você tem que saber como olhar as diferenças, você tem que saber escutar. E tirar valor das diferenças. Né? As discussões são importantes. Antônio contou pra gente, hoje, mais cedo, de uma reunião, uma apresentação que... depois você me corrija. Vai lá. De que uma conselheira numa mesa, estavam apresentando um projeto de IA e tal, e que a pergunta da conselheira mexeu muito com ele, que foi... e se a gente não usar a IA para fazer isso? Que ficou um silêncio. E, na verdade, a conclusão é que não precisava. É verdade. Super interessante. A AI virou uma necessidade urgente de todo mundo. É quase uma droga, né? É quase um branding também, né? Isso. Eu uso, eu faço, eu tenho, isso. né? Mas eu acho essa história que você comentou, só voltando ao seu ponto de pessoas, eu acho super importante a diversidade. Se você pegar uma empresa de pessoas geniais, mas iguais, que pensam iguais, eu acho que você tende à mediocridade. Enquanto você juntar uma empresa de profissionais médios, mas que se respeitam, se escutam e criam um em função do outro, você tem uma disrupção. É super importante, gente, né? Gente, na minha vida de executiva também, eu tive muitas experiências de... Tá todo mundo que é super íntimo de um assunto, tá debatendo aquele assunto à exaustão, e aí chega alguém que ouve pela primeira vez e oxigena a sala. Assim, nossa, essa pergunta mais básica de todas a gente não fez. Mas essa é uma história das mudanças das organizações, dos conselhos. Conselheiro independente. Por que você quer um conselheiro independente? Claro. Porque você quer alguém que oxigena com a experiência de fora. Sim. Ele pode até falar uma bobagem, mas às vezes aquela bobagem é transformadora. Ela faz todo mundo se questionar, porque ele teve um pensamento que estava todo mundo naquele mesmo ambiente, respirando o mesmo oxigênio. Chacoalha, e ficou viciado. Né? Aquele ambiente, desafia. Você tem essa obrigação. Não, assim, a minha pergunta ali foi... Porque eu sempre te escuto, Simone, quando você fala que chega lá os caras para te consultar e eles trazem os problemas... E assim, tem problemas de velocidade, né? Assim, alguém quer acelerar, o outro está com medo. Sim. Como é que você faz o balanço para que, como você falou, como é que eu não perco a onda, mas também não fico atrás? Porque tem que testar, tem que usar. Mas existe aqui, tem uma fórmula mágica aí, tem uma recomendação para quem está escutando a gente que vocês poderiam dar aí? Eu não conheço nenhuma. Se você tem que testar. Você tem que testar. Você não pode ficar sentado na cadeira que certamente o trem vai passar. Agora testa com prudência, testa, aprende, aplica, tem que testar. E se eu puder complementar, que a gente conversou um pouco antes sobre propriedade intelectual, como é que patenteia, protejo isso? Quem criou a máquina, o algoritmo, o humano, isso dá patente, não dá? Quem é o autor da patente? À medida em que você vai vendo o resultado de uma solução técnica para um problema que já existia, que você resolveu de um jeito diferente, já está na hora de você dar uma olhada nisso.
E quando a IA cria, de quem é a patente? Aí, essa vai tá perguntando. Então, ela criou sozinha ou foi você fez o prompt? É o dono do prompt? Isso é caso a caso. São perguntas caso a que caso. vão vir. Muito. Tem um caso que... assim, aí vira caso a caso. Aí Caso a caso. caso. Pode ser ela criando sozinha, mas pode ser uma pessoa usando. A gente tem um exemplo aqui hoje aqui no estúdio, Tá. do Léo, que estava mostrando pra gente uma ferramenta que ele criou usando várias ferramentas, o Chat, o Claude, Gemini, não sei o quê, para criar um programa de controle financeiro. Ele criou um agente para ele que faz isso aí. Existe uma discussão, por exemplo, na justiça americana, de alguém que se sentiu prejudicado por estava aplicando para uma vaga em uma empresa, não passou no processo seletivo e sentiu que foi avaliado por uma inteligência artificial que tinha um viés. Eita, nós. Agora, Foi a o justiça. avaliador não tem viés? Então, veja só. Vai vendo. Olha que interessante. Esse caso é muito, muito interessante. Situação muito legal. Aí o que acontece? Ele foi à justiça e moveu uma ação contra a empresa, dizendo: essa empresa é enviesada. Acho que foi não selecionado por IA, porque ela acabou selecionando, os candidatos selecionados eram todos de um mesmo perfil. A empresa, por sua vez, respondeu: eu preciso chamar o dono da IA que eu estou usando, que de fato eu estou usando, porque o viés é dele, eu comprei uma IA. Eita, nós, olha aí. Então chamou o owner lá da IA para lead. Uhum. Esse, por sua vez, chegou na ação e falou o seguinte: de fato, a IA é minha, mas quem treinou é o usuário. Então foi o seu empregado que deu input, que treinou a IA. Então, eles estão nesse ponto. Tudo isso para dizer que isso também conecta com propriedade intelectual. Ou seja, nesse bolo aqui... O que é dado que é de quem? Original? Né? Eu acho que a gente tem muito que aprender. Que ele fica entre a opção entre atropelar a velhinha ou atropelar a criança na calçada. E aí? Não, assim, eu acho... Então, mas aí só... Porque é aí que está o meu ponto, né? Se as pessoas usam o Shadow IA nas empresas, porque a empresa não está colocando, por exemplo, hipótese, a empresa não está, ela tem as suas regras, tem as políticas, colocou o guarda-reio, definiu os limites. Aí chega alguém e fala, pô, mas eu vou melhorar um processo aqui, busca uma alternativa, usando as ferramentas periféricas. Porque assim, eu não sei vocês, mas onde eu vou, onde eu converso, tem dois mundos coexistindo. Tem um mundo que eu faço e tem um mundo que a empresa faz. Então, assim, às vezes se sobrepõem, às vezes eles caminham juntos, mas às vezes tem uma criatividade é a criatividade extrema. Sim. E aí, se o cara desenvolve uma ferramenta, depois ele mostra, e aí ele pode pedir para ele, falar, eu que desenvolvi, entendeu? Isso aqui é meu, eu posso colocar uma patente nisso, e a empresa não tem nada a ver? Sim, tem algum cuidado aí? Depende. Vou dar um exemplo anterior à inteligência artificial. A gente teve um caso interessante. Era um funcionário do departamento administrativo. A função dele não tinha nada a ver com criação. E esse cara, usando, não era IA, mas ferramentas de software e tal, criou um programa muito inteligente para ser usado pelo pessoal da área financeira. Não tinha política própria para desenvolvimento de propriedade intelectual dentro da empresa. Então, aí, no caso, você vai aplicar a LPI, a Lei da Propriedade Industrial. Ou seja, ele criou usando... Aí você tem que fazer a análise. Ele criou usando no horário de trabalho? Criou usando algum tipo de ferramenta da empresa? Entendi. É só dele? É metade de cada um? No final, a gente, antes de entrar com a ação ou de brigar, a gente sentou com o cliente e falou, olha, que a gente entende, nesse caso aqui, é melhor fazer um acordo. Tá. Porque na justiça... Não sabia, tinha incerteza. Coisa. Eita, não, a gente fala, a gente consegue brigar, que é de vocês... Eu, se fosse juiz, tem um risco grande disso ser dividido, meio a meio. A gente recomenda que vocês façam um acordo. E, se o negócio é tão bom, compra dele ou... Agora, muitas empresas resolvem isso no contrato de trabalho. Tá, entendi. Tudo que é criado aqui... Fica aqui. Daí a importância de você ter uma governança antes. O cara vai trabalhar para mim? É isso. A palavra é a governança. É isso. É isso. Tá? E tem uma pesquisa que já é feita há anos, chama TIC. Tá? Assim, que ele vê
qual o nível de adoção digital dos hospitais, das instituições de saúde, aí desde posto de saúde, unidade básica. A gente, digitalmente, assim, conectividade tem 99%. Todo mundo conectado. Interoperabilidade, ela tem uns 60%. Aí perguntaram, quanto é que disso aqui, óbvio que tem público e privado junto, né? Quanto disso aqui tem uso de inteligência artificial? Baixíssimo, 18% das instituições de saúde. Isso se você tirar o quadrilátero ali da Avenida Paulista, que estão os grandes hospitais, isso aí vai... Tá bom, aí... Aí perguntaram qual é a inteligência dos 18% que usa, qual é que mais usa? É a Shadow. É o GPT, é o chat GPT ali, que o médico, ou sei lá, o profissional de saúde está lá usando. Você entendeu? Assim, isso aqui, será que não era uma preocupação hoje no dia a dia? Já é uma grande discussão, né? Shadowware nas empresas é uma grande discussão. Porque você dá respostas para o teu cliente que a tua empresa não controla. É um ponto de governança importante a ser resolvido. E aí eu pergunto, quem está errado? Usuário ou empresa? O usuário está fazendo aquilo porque ele não tem instrumentos e não foi treinado, aquilo que nós falamos. Não sabe a regra do jogo. Colocaram um monte de AI, mas esqueceram das pessoas. Não precisamos disso, então vamos ter uma ferramenta, vamos treinar os usuários, vamos todo mundo usar uma ferramenta, vamos ter controle. E trazer a consciência ao empregado também de que ele tem uma responsabilidade individual. Né? Sem dúvida. Mas aí é papel da empresa, do gestor, mostrar que isso tem que estar alinhado. Pessoa, processo e propósito. Para não sair usando IA aí, torto e direito. Que loucura, né? Estamos vivendo. E aí onde isso vai dar, né? Cada dia uma novidade. Não, muito bom. Vamos pro pinga-fogo, né? Rápido. Sim, não, depende. A gente vai te fazer algumas perguntas, dúvidas reais dos nossos clientes e do mercado, né? Vai lá, Simone. Vamos lá? Opa, pode então ir. Tá preparado, Carlos? Não. Não. Esse é aquele bloco que a gente... convidado. Que assim, é um bloco que a gente olha e fala, o mundo a gente... Às vezes fica tudo no depende ou no talvez, né? A gente queria olhar e ver se tem algum sim que você dá, e se sabe, isso aqui é um grande sim, ou se tem alguma que você fala, isso aqui em hipótese alguma. Óbvio que é com o recorte desse tempo, com as informações que a gente tem hoje. No futuro pode mudar, mas com hoje, então, assim, vai lá, Simone. Primeira pergunta. O mercado financeiro brasileiro está preparado para os desafios da IA? Nossos clientes nos perguntam muito o nível de governança mínimo. O que você acha? Quando você fala em mercado financeiro no Brasil, acho que certamente nós estamos muito avançados. O Brasil sempre foi muito avançado. Sempre foi, né? Você olha hoje a gritaria dos Estados Unidos contra o Pix. Sim, isso é verdade. Tá. Nós não sabemos por quê, mas é uma tecnologia absolutamente avassaladora, é uma tecnologia democrática. Sensacional. Você vai para a China, você lembra todo mundo com o QR Code pagando? Sim. É praticamente isso. Sim. Agora, o problema aqui é que o cartão da empresa, a operadora de cartão de crédito americana está sendo prejudicada pelo Pix. Então está lá os Estados Unidos defendendo seus interesses. Mas o Pix é uma tecnologia nossa, desenvolvida. Segura, né? Segura. O sistema brasileiro ele é incrível. Já tiveram problemas? Já. Mas você tem problemas em todos os lugares. Eu vejo, o ano passado... Eu fui lá para o SXSW em Austin. A melhor apresentação, melhor palestra de computação quântica que eu assisti foi dada pela head da área de computação quântica do Banco Itaú. Olha aí. Ó, que legal. Brasileiro. Não foi ninguém brasileira. Que bacana. Então você legal, vê as pessoas aqui se preparando muito, sim. Você tem grandes bancos, você tem uma enxurrada de fintechs, né, que é uma discussão. Acho que a fintech, por um lado, também obriga o banco a se mexer, porque você tem um aspecto regulatório complicado. Enquanto você tem um banco onde eu estou cheio de regulação, pago 50% de carga tributária, e do lado uma fintech, baixa a regulação, baixa a carga tributária, você tem uma realidade que vai se chocar em algum momento. No começo, eu acho bacana, baixa a regulação, baixa a carga, vamos incentivar o empreendedorismo. Competição é importante para desenvolvimento. Sim. Chega uma hora que a fintech desigual. está do tamanho do banco, você tem que ajustar alguma coisa aqui. Né? Então, são discussões que acontecem, estão acontecendo. Mas eu vejo, sim, o mercado financeiro brasileiro muito preparado.
Claro que muita coisa vai acontecer, existem as ameaças, como nós falamos, os hackers estão sempre um passo à frente, né? O regulador está sempre um passo atrás. Né? O hacker brasileiro não deve ser fraco. Não é só o brasileiro, né? Eu acho que todo mundo que vive em países ou em economias que você tem muita volatilidade, você tem muita dificuldade, obriga o sujeito ao se vira nos 30, né? Tá. O cara acorda, não sabe como é que vai ser o dia dele, não sabe se voltar para casa, não sabe se vai ter emprego, não sabe se vai dar para comprar o pão. Então, isso faz a pessoa ser criativa, né? Você está treinando o AI dele desde pequenininho ali. Uma capacidade de adaptação ao meio, né? Exato. Nosso chip já, né? Nosso o chip CPU da já foi. sobrevivência é o melhor chip que tem. Então, sim, eu acho que o mercado brasileiro está indo muito bem, tem muito desafio, nós vamos continuar seguindo, mas quando você olha os principais bancos no Brasil vão muito bem, as grandes fintechs vão muito bem, acho que a gente está indo bem. Que legal. Bacana. Um grande sim. Um grande sim. Segunda pergunta. A IA vai democratizar acesso a investimentos ou tende a aumentar ainda mais o poder na mão das grandes instituições? Eu creio que já está democratizando. Tá. Não é um tema já está. Já está. Você já via bancos digitais quando começaram, o próprio Nubank, na jornada dele lá atrás, as próprias fintechs que estão acontecendo e cada vez mais AI agora. Então, você já vê a própria nova geração, como é que eles lidam com dinheiro, lidam com investimento, não querem falar com o gerente, às vezes usam AI para fazer o portfólio dele, pode dar ruim também, mas é um aprendizado. A interação com o dinheiro, com a relação com o banco, com o sistema financeiro tem mudado bastante. Legal. Muito bom. Outro sim. Outro grande sim. Isso é que é convidado. Você confiaria seu patrimônio integralmente a uma IA sem intervenção humana? É um grande não. É um grande não. Não? Ainda não. Ainda não. Eu acho que ainda não. Acho que nós não estamos preparados para isso. E pelos todos os motivos que nós falamos de AI. Alucinação, base equivocada, onde que toma a decisão. Eu acho que elas estão sendo treinadas cada vez... elas são cada vez mais potentes. Nós temos visto as decisões de AI, nós mesmos usando aqui, o ChatGPT era fantástico, já está velho. Né? Claro. E muda, né? Uma hora é o Gemini, agora é o Claude, é o Perplexity, e você tem as ferramentas mudando de posição. É muito investimento que esses caras estão fazendo. Né? Você vê o gasto em AI da Google, o gasto em AI da Amazon, é uma loucura. Então, esses caras não estão atrás. Né? E quem ficou atrás foi a Apple, mas a Apple teve uma sacada. Agora, já que eu não investi em AI e fiquei para trás, eu vou usar todas. Né? Que é o que dizem que o novo iPhone vai poder fazer. Vai poder escolher. Então, talvez seja uma sacada muito bacana. Vamos ver. Mas eu acho que para ela tomar a decisão de investimento por você ainda não, mas eu não tenho dúvida que em algum momento no futuro, por exemplo, o varejo vai ser uma AI, o teu agente do banco vai ser uma AI, o low private vai ser o AI, o ultra high ainda não. Eu acho que o ultra high, os grandes private, são serviços que dependem muito da interação humana, porque aí você está falando não só do seu dinheiro, você está falando da tua estrutura toda. Né? Eu acho que ainda não temos isso, mas não significa que o fato de não ter, o cara não vai usar uma ferramenta AI para complementar. Eu acho que todo mundo já usa AI para tudo. A questão é que a camada humana, ela ainda é importante. Então, assim, você acha que não deve, por exemplo, não esses aventureiros que olham e falam, vou usar alguma ferramenta individual para buscar isso, fria, né? Eu acho que ela pode usar, é uma ferramenta, como você colocou. É uma ferramenta, né? O meu alicate não aperta as coisas sozinhas. Eu uso ele e eu tenho que saber usar ele, vou dar o torque maior, o torque menor. Eu acho que as ferramentas fazem isso. Tem que tomar muito cuidado com os hypes. E os hypes em tudo. Vamos pegar um hype recente aqui. ESG. Foi um hype. Pô, mas você não está querendo olhar... Coitado do meio ambiente. Não estou falando nada disso. Mas o dia que vieram com a sigla ESG... Todo mundo começou, não tem que fazer green bond, tem que fazer investimento no sei o que, eu tenho que olhar, as empresas têm que ter uma governança focada em ESG, tudo.
E a gente vê que esse negócio ficou um pouco para trás, né? Acho que governança sempre teve. Eu acho que o G do ESG, quando você fala em governance, reforçou o que sempre existiu. E nós começamos a olhar um pouco mais para o social e para o meio ambiente, que são importantes. Aquecimento global, sociedade, cultura, pessoas, são importantes. Mas veio um hype, não estou dizendo que é importante. E hoje eu gosto muito que as coisas estão mudando muito rápido, né? O Marcos Troiu, ele tem uma definição que eu gosto muito para o ESG. Ele falou isso no começo do ano. Nós estamos entrando agora na era do ESG 2.0. Né? O que é o ESG 2.0? E de economia, S de segurança e de G de geopolítica. E é a verdade que nós estamos vendo hoje. Você vê o que está acontecendo com o mundo, brigas econômicas com Trump e tudo mais. Geopolítica é um tema que não dá para sair da mesa. Né? Segurança cada vez alimentar, energética, cyber. E hoje existem empresas globais contratando CGOs, Chief Geopolitical Officers. Caramba, lá vamos nós. Algumas coisas mudam. E os parâmetros de sustentabilidade vão mudando também, né? Eu tive um professor que uma vez, há muito tempo atrás, ele definiu sustentabilidade, ele falou assim, olha, para simplificar muito essa equação, sustentabilidade é tudo aquilo que a gente pode fazer para sempre. É uma boa definição. É uma boa definição. Boa. É sustentável. Exato. Muito bom. Excelente, Carlos. Sim. Sempre bom. Olha, o nosso tempo voou. Acabou? Não acabou, está quase acabando. Ele voou, a gente está indo para o bloco final, Carlos. E será que você pode deixar uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, respondendo a pergunta? E onde é que isso vai dar? Onde é que isso vai dar? Né? Depende do documentário que você assistir. É verdade, isso é verdade também. Depende da série do Netflix que você assistir. Aliás, lançou agora no SXSWC um documentário na Apple que vale a pena assistir quando chegar. Tem na Amazon lá fora. Ele é questionador para onde vai a AI. Um pouco assustador, mas interessante. Chama AI Doc. Eles pegaram o fundador da OpenAI, da ChatGPT, pau. Se você vê o trailer... Ótima dica. Pessoal, a resposta, dica do episódio. Dica da livrou uma série. AI Hoje Doc. vai ser a série que o Carlos sugeriu. Aqui não está disponível ainda. A gente aqui não ainda consegue, não. Quando tiver, a gente ainda não. Não tá. Mas se você tem acesso, por exemplo, à Amazon lá fora, você consegue assistir. É muito legal, mas assista um trailer. Já assista um trailer. Já é A impressão que você tem é que onde isso vai dar ruim. Pelo trailer do filme. Né? Mas eu sou um otimista, né? Eu acho que a gente, como empreendedor no Brasil, se não for otimista, está morto. Nasceu morto. Mas eu não sou mais um otimista desmedido. Né? Eu tomo muito cuidado, a gente viveu muito no Brasil. Quando eu penso em Brasil, eu falo que eu sou um realista, porque não acho que o Brasil vai dar certo, não acho que o Brasil vai dar errado. Nós somos isso aí. Uma pena. Acho que isso aqui são outro episódio para a gente discutir para falar o Brasil. Mas o Brasil é isso aí, nós temos nossas dificuldades, mas nós temos as nossas oportunidades e potencialidades, a gente tem que saber navegar onde as coisas são boas. Agora, acho que a AI traz muita coisa boa para a sociedade. Né? Se você olhar o mundo nos últimos 30 anos, olhar números globais, o mundo melhorou. O mundo melhorou. Nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, mas o mundo melhorou. E a AI, e quando vê a quântico, poxa, talvez nós temos cura de câncer, cura para Alzheimer, nós vamos ter muita coisa boa vindo. Eu acho que vamos melhorar o problema de alimentação, fome no mundo, questões energéticas. Então, eu acho que a tecnologia está trazendo isso para a sociedade. Você sempre tem um problema crônico, que é a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Sim. Isso faz parte do capitalismo. Mas acho que muitas soluções para a população mundial estão vindo em função da tecnologia. Então, eu sou um otimista. Eu acho que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos. Sei. As pessoas têm que trabalhar todo dia pelo que elas acreditam e fazer o bem. Então, eu acho que é uma mensagem que eu sempre passo para todo mundo. Faça o bem, faça direito, faça o que você acredita. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas uma hora vem. Muito bem. Bravo. Bravo. Muito bem.
Poxa, Muito obrigada, Carlos. Imagina, obrigado a pela vocês sua pelo participação. convite. Foi de fato Muito obrigada. um presente ter Imagina. a oportunidade de compartilhar desse momento com você, ouvir tua visão. Eye-opening aí para todos nós e para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Muito bem, para você que está nos assistindo, se gostou dessa nossa conversa, se a gente te ajudou de alguma forma a abrir os seus olhos, se você conseguiu enxergar alguns riscos que não tinha enxergado, mas também muitas oportunidades, deixa um like, compartilhe com as suas pessoas queridas e até o próximo episódio.